Acadêmico de Niterói, que teve como tema de samba enredo o presidente Lula. E aí o Tribunal Superior Eleitoral chegou até a ser acionado antes desse desfile, mas liberou a realização com uma série de ressalvas. E é sobre o que aconteceu na Avenida que a gente conversa agora com o Alberto Rolo. Ele que é advogado, especialista em direito eleitoral, vai aqui tirar todas as nossas dúvidas. Antes de mais nada, bom dia, doutor, seja muito bem-vindo. Bom dia, Carol. Vejo também o Theo Cury. Bom dia para vocês, para todos os amigos da CNN. Alberto Rolo sempre tira aqui as nossas dúvidas quando a gente olha para a justiça eleitoral. Primeira pergunta muito objetiva. Pelo que vimos na Marquês de Sapucaí, Alberto Rolo, estamos diante de algum ilícito do ponto de vista do direito eleitoral? Eu acho que houve alguns exageros, sim, Carol. Agora, importante, você mencionou que o TSE já foi acionado. As notícias são que houve 10 ações, né? Algumas no TSE, no Tribunal de Contas e na própria Justiça Federal, tentando barrar o desfile. E uma das respostas que o TSE deu foi: vamos aguardar o desfile acontecer, para que não haja censura prévia, não é punir alguma coisa antes que ela aconteça. Depois que acontecer o desfile, a gente examina à luz da lei para saber se houve exageros ou não. E eu assisti o desfile, aliás, foi a primeira vez que eu assisti um desfile inteiro de escola de samba. Então eu assisti esse desfile e entendi que houve sim alguns exageros e nós podemos falar deles pontualmente. Então esses exageros, Alberto? Então, eu entendi, eu já tinha visto o samba enredo, a letra, agora aquele refrão repetido, olê, olê, olá, Lula, aquele é o refrão das campanhas eleitorais do Lula, e aquilo foi repetido muitas vezes. Então me pareceu, fica parecendo um verdadeiro comício de campanha, né? Repetindo aquele refrão várias vezes. Então acho que esse foi um exagero e não dava para falar isso antes de ver o desfile, como o samba enredo seria desenvolvido na avenida. Então esse é um ponto importante. E o segundo ponto importante, Carol, vamos lá, o enredo ontem era a homenagem ao Lula, a homenagem ao passado, o que ele fez, o que ele foi, como ele foi construído, como ele se construiu. Então, falando do passado. E eu vi ontem referências ao presente e, por exemplo, quando fala de escala 6.1, é uma clara referência ao futuro. É alguma coisa que eu também li no noticiário, que é uma bandeira de campanha do Lula, a escala 6.1. Além de falar de não taxação, né, de defesa de soberania. Então, é o passado, é o presente, é o futuro. Então, essas vinculações, então, são dois pontos. Vinculação do jingle de campanha para ser usado no futuro e vinculação às bandeiras de campanha, isso me chamaram a atenção, então eu acho que são dois pontos graves. Eu vi imagem aí mostrando um Bozo. O Bozo é quem vestir carapuça, o Bozo é um palhaço. Ah, mas o Bozo palhaço vestiu a faixa e aparece atrás da grade. Isso é uma crítica bem forte, sim. Aí estou vendo a imagem, mas precisa saber quem é que veste a carapuça, né? O Bozo é o Bozo, é um personagem, não necessariamente é uma referência direta a alguma pessoa. Precisa saber se essa pessoa vai reclamar ou não. E finalmente também eu vi agora de manhã muita gente cobrando fazer aquele gesto com os dois dedos, né? A mão, muita gente fazia. Ora, mas era uma homenagem, esse gesto com os dois dedos caracteriza sim o Lula, então acho até que esses gestos não são, né, nesse rol de exageros. Mas, Carol, isso vai dar trabalho para o TSE, significa que a oposição hoje já está se articulando e preparando mais ações judiciais, mais representações, e aí vamos ver o que dá. Dois pontos de legalidade ou ilegalidade. O primeiro ponto, se for considerada propaganda eleitoral antecipada, agora não pode ter propaganda eleitoral nenhuma. Qual é a pena? Qual é a sanção? Multa. A multa, o valor é de R$5.000 mínimo a R$25.000 máximo, ou, esse é o que diz a lei, o valor da propaganda. Então, já houve partido, já houve gente que pediu. Quanto é que custa o desfile lá da escola de Niterói? 5 milhões, 10 milhões, eu não sei. Mas aí a lei diz que é 5 mil até 25 mil ou valor equivalente à propaganda. Esse é o primeiro ponto. Mas isso é sanção pecuniária, Carol e Theo. O mais importante é que, se for considerado abuso,
abuso do poder político, abuso do poder econômico, aí a sanção é muito pior, é cassação. Então, precisa tomar muito cuidado. Doutor, bom dia para o senhor, obrigado pela participação. Excelentes pontos mencionados pelo senhor desses destaques. E aí eu queria tirar uma dúvida com o senhor. Em 2024, nas últimas eleições que a gente acompanhou, foram eleições municipais, o próprio presidente Lula ele foi condenado junto com o Guilherme Boulos, que à época era pré-candidato a prefeito da cidade de São Paulo, por propaganda eleitoral antecipada. Era 20 mil de condenação para o presidente Lula, 15 mil de condenação para Guilherme Boulos. Agora, novamente, ele pode ser novamente punido com uma multa ou, a depender, como o senhor disse, num caso mais grave, a depender dessa interpretação e dos elementos trazidos por quem acionar o Tribunal Superior Eleitoral, eventual cassação, enfim. Queria entender do senhor o que o presidente Lula poderia ter evitado, obviamente agora está falando de passado, mas o senhor fez menções ao que a escola fez. De que maneira isso é atrelado à atuação do presidente Lula a partir do momento que ele vai? Houve recados do TSE, a ministra Carmen Lúcia deu recados na tribuna do Tribunal Superior Eleitoral, a presidência da República emitiu uma série de orientações, a primeira-dama deixou de desfilar, enfim, houve algumas precauções tomadas pelo governo. O senhor mencionou pontos que dizem respeito à escola de samba, mas de que maneira isso pode ser vinculado ao presidente da República no final das contas? Bom dia. Bom dia, Theo. Veja como foi, os recados do TSE foram acolhidos de alguma maneira, ou seja, todo o cuidado aconteceu. O próprio presidente Lula apareceu aí alguns segundos e depois a notícia é que ele cumprimentou não só a escola de Niterói, mas como as outras escolas também, apareceu por poucos segundos, a primeira-dama Janja então desistiu, a notícia é que ela iria no último carro alegórico, então ela desistiu, isso foi importante, e aí respondendo também objetivamente a sua pergunta, Theo. O problema não é ele dizer eu não sabia, eu não pedi, eu não autorizei que a escola fizesse esses excessos, né? Se a Justiça Eleitoral entender que houve esses excessos. O problema é que ele é o beneficiário. E a lei eleitoral, a Justiça Eleitoral, punem não só o responsável direto, mas também o beneficiário. Então não adianta ele dizer, eu não fiz nada, aconteceu, era uma homenagem para mim. Se a Justiça Eleitoral entender que ele foi o beneficiário e que nesse benefício eleitoral houve abuso, ele pode sofrer essas consequências que a gente falou mais graves, além da multa. E você lembrou bem, lá em 2024, na eleição municipal, foi a multa, porque eu acho ruim o raciocínio, Theo, que pensa o seguinte, olha, a multa é 5 mil ou 25 mil, ou o valor do desfile, vamos imaginar, a pior multa vai ser essa, mas vale a pena, a gente arruma o dinheiro, vai lá e paga e eu sou presidente de novo. Não, eu não gosto desse raciocínio, porque aí passa uma sensação de impunidade e de desafio à lei. Por isso é que a lei prevê também outras punições, por exemplo, a perda do registro, a perda do diploma e aí a perda do mandato, se lá na frente for eleito.